Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Já acharam aí? Pode sentar, os irmãos. Não precisa ficar em pé, não. Hebreus capítulo 11. Versículo 4. Leia bem alto o título que está escrito aí. Vamos lá, pessoal. Então olha só e presta atenção. Exemplos de fé que são extraídos lá do Antigo Testamento. Exemplo de fé é para ser seguido. Estamos no livro de Hebreus, quase no final da Bíblia, quase no final do Novo Testamento, e Deus dizendo: vocês têm um monte de exemplo de homens do passado, exemplos de fé. Olha, presta atenção como isso é importante. Olha como é importante isso aqui. Nós temos no Novo Testamento, nós temos aqui já quase no final, exemplos de pessoas que tiveram um bom testemunho. Por quê? Ficaram orando o dia inteiro? Ficaram dando a paz do Senhor para todo mundo? Ficaram dizendo: eu sou crente, irmão? Não. Pessoas que agiram de uma forma forte, sem ter medo da própria vida, para agradar a Deus. Uns fizeram ofertas, outros ofereceram a própria vida, outros foram para a luta, outros obedeceram. Homens que tiveram um bom testemunho, um bom exemplo, e obtiveram vitórias por agirem na fé. E hoje nós nos encontramos em uma geração fraca, anêmica, que não quer agir a fé, não quer fazer nada, não quer viver o sobrenatural. Então eles não conseguem ter bons testemunhos, contar testemunhos, porque não agem na fé como aqueles homens agiram. E é necessário que nós venhamos olhar para esses exemplos e ver que se eles fizeram, e Deus se agradou, inclusive testificou, ratificou, colocando no Novo Testamento o que eles fizeram no primeiro, isso demonstra o quanto Deus se agradou da atitude daquelas pessoas. Eles viveram pela fé, agiram pela fé, fizeram o que não podiam. Tem pessoas que ela é previsível, ela faz o que ela pode, mas ser da fé é fazer o que eu não posso. É fazer o que não dá para me fazer, o que não está na minha condição humana. Isso é ser da fé. O resto é natural. O resto segue a normalidade. Então, quando você vê um título, exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Primeiro, eu tenho que extrair do Antigo Testamento exemplos de fé para a minha vida, para mim também me tornar hoje um herói da fé para Deus. Ou você quer ser qualquer um dentro da igreja? Um mosca morta que frequenta a igreja? Ou você quer ser uma pessoa dentro da igreja, agindo pela fé, sempre vivendo pela fé, e sendo visto por Deus como um herói da fé? Mas é possível? É possível, claro que é possível. É você não se acomodar, é você não se conformar com a sua situação, é você não ter medo, não ter dúvida. Você pode ter um bom testemunho diante de Deus, porque o tempo de Abraão, de Isaac, Jacó, Jefté, Davi, esse tempo passou, esses homens já morreram, já estão no reino de Deus. É o nosso tempo, e nesse tempo, que é o tempo hoje, Deus está procurando homens com a mesma atitude que esses aqui. Por isso que Deus está mandando eu extrair do Antigo Testamento exemplos para a minha vida. Exemplos para a minha vida. Homens que fizeram coisas extraordinárias. Aí hoje a gente fala para a pessoa vir na igreja, um exemplo, quarta, sexta e domingo. É muito, não posso vir não, só posso vir domingo. A gente fala para a pessoa ser fiel no dízimo. Não posso dar dízimo não. Os caras aqui faziam cada uma para Deus aqui, e o dízimo a pessoa não quer dar. Quer dizer, a pessoa ela não quer extrair do Antigo Testamento
o exemplo dos vitoriosos. Por isso que é uma derrotada, um derrotado, porque ela não tem fé para agir como eles agiram. Ela não quer extrair o bom testemunho. Aí não tem como Deus abençoar, né? Então vamos ler de novo aqui. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Exemplos, tem que ser seguido. Os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. E através desse sacrifício que ele fez na época, que foi a melhor oferta que ele fez, pelo qual obteve o quê? Testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto o quê? Então olha só, o Abel, o filho de Caim e Eva, o filho de Adão e Eva, o Abel, ele ofereceu uma oferta para Deus. Ele pegou lá um animal, um novilho lá, não lembro que animal que era, e ele ofereceu para Deus aquilo ali, aquele animal. De todo o coração ele deu para Deus aquela oferta. Só que aquele animal custava a ele, aquele animal era uma cria, era uma criação ali, custava para ele aquilo ali. Ele foi e ofereceu para Deus de oferta aquele animal. Aí o irmão dele, o Caim, o sem noção, o preguiçoso, o mosca morta, não sei o que tinha na cabeça desse Caim, devia ser louco da cabeça, foi lá na plantação lá dos vegetais e pegou lá, sei lá, alface, o que mais que faz parte? Não custou o que para ele? Não custou nada, pô. Pegou mato lá para dar para Deus. Aí o irmão deu um novilho, o irmão deu vida, e ele deu mato. Aí Deus olhou assim, Abel eu fico feliz com ele, Abel eu abençoo ele, esse aí não vou abençoar não, esse aí vem me dar mato, vem me dar o que pode, qualquer coisa. Olha só, Deus não muda, não adianta você vir de mimimi, Deus não muda, Ele quer ser honrado, glorificado, lembrado, exaltado, para todo sempre, amém. Aí vai o cara pegar mato para dar para Deus, aí você diz, ai bispo, graças a Deus, eu nunca dei mato, não, você não é doido, vai trazer mato aqui, eu vou falar, você vai estar maluco, ó. Vem com mato aqui, você vai estar maluca? Aí se internar no hospício. Aí ele foi lá levar mato para Deus, vegetais para Deus. O nome que eu queria lembrar é esse, vegetais. Deus não abençoou ele não. Aí ele viu o irmão dele, o Abel, o quê? Crescendo, prosperando, vencendo, tendo vitórias. E ele na miséria, na derrota. Ele ficou com tanta inveja do irmão, tanta inveja que foi lá e assassinou o irmão. Porque o irmão conquistou, o irmão teve a aprovação de Deus, a bênção de Deus, pelo exemplo dele. De dar, de oferecer algo para Deus. E o irmão Caim foi lá e deu pior, e queria a bênção de Deus, não recebeu. Por meio dela, da oferta, por meio da oferta do Abel, por meio dela, também mesmo depois de morto, ela ainda o quê? Isso aqui demonstra o seguinte, todas as ofertas que nós fazemos, por isso que é necessário que nós venhamos fazer oferta. Toda oferta que nós fazemos para Deus, quando é uma oferta de todo o coração, você faz a oferta, você dá a oferta. Mesmo que você venha a morrer, aquela sua atitude de dar aquela oferta, Deus nunca esquece. Ela fala por você. Olha como o diabo sabe que a oferta ela tem poder. E ele tenta minar a vida financeira de vocês. Ele tenta amarrar a vida financeira de vocês para vocês trazer, ilustrativamente falando, só vegetal na igreja. Nunca traz vida. Uma oferta que lhe custa. Ai, doeu, não podia fazer isso. Não, sempre trazendo alface. Sempre trazendo a rúcula, sempre trazendo o vegetal, que não chama a atenção de Deus. Então você tem que abrir o seu coração e aprender que para você dar a volta por cima, para você vencer,
Você precisa seguir os exemplos que estão sendo mencionados depois de séculos no Novo Testamento. Não, Deus mudou. No Novo Testamento Deus é outro. No Antigo Deus era um. No Novo ele é outro. Não, Deus não mudou não. Tanto que Deus veio até a igreja de Paulo, de Pedro, de João e veio falar: rapaz, vocês têm que ver os exemplos dos homens do passado. Eles me agradavam, eles me honravam, eles me serviam. Vocês ficam nessa aí de a paz, e cadê me honrando? Cadê me servindo? Cadê vocês fazendo o que eles faziam? Então Deus, Ele quer esses atos de fé. Quem está entendendo? Levanta a mão. Ele quer. Nós somos uma linhagem do céu. Nós pregamos o evangelho do reino. Pregamos a salvação, pregamos a vinda de Cristo, mais do que tudo. Pregamos a volta de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus nos usa, como nos usou no domingo, para pregar sobre os heróis da fé, falamos sobre Caleb e Josué. Quando Deus nos usa para falar dos exemplos dos homens que agradaram a Deus no passado, há uma renovação espiritual no nosso interior, no nosso ser. Porque Deus, Ele espera a atitude, não só falácia. Amém, pessoal? Olha aí, versículo 5. Leia bem alto, por favor, versículo 5, vamos lá. Pela fé foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver o quê? Então o Enoque, para ele não ver a morte, para ele não passar pela morte dura e fria, para ele não passar pela tristeza da morte, para ele não passar pela dor da morte, Deus transladou ele, ou seja, Deus levou ele para o céu. É como se fosse um arrebatamento. Ele foi transladado, ele foi levado. Para ele não ver a morte, porque Deus se agradou do bom testemunho que ele teve. O bom testemunho que aquele homem teve. Nunca mais se achou o corpo dele, nunca mais se ouviu falar dele. Ele desapareceu, porque Deus o buscou. E em vida, vivo, ele foi levado ao reino dos céus. Então Deus, quando se agrada de uma pessoa, Ele não quer ver aquela pessoa passando pela dor, pelo sofrimento, não. Quando Ele se agrada daquela pessoa, Ele quer ver ela alcançar vida. Agora, como é que Deus vai se agradar de mim? Deus vai se agradar de você? Deus vai se agradar de uma pessoa que não quer exercitar a fé, que não quer fazer coisas como os homens do passado fizeram. Aí Deus não tem como se agradar, porque aquela pessoa é sem sal. Então, existem exemplos na Bíblia de homens que fizeram atos de fé, que chegou até a Deus, que Deus se agradou. E Deus manda nós extrairmos do Antigo Testamento esses exemplos. Então você não pode ficar morto dentro da igreja. Você tem que participar, você tem que ser ativo, você tem que se manifestar, você tem que fazer a sua parte. Você fez um voto com Deus, aí depois você chegou em casa e pensou: não, mas esse voto que eu fiz com Deus aqui não é o voto de Abel. Isso aqui eu vou tirar lá da minha conta, eu vou trazer e não vai me doer nada. Você não chamou atenção, você não fez algo. Porque Deus não olha para o valor da pessoa, Deus não olha em si para o valor da quantia que você está trazendo. Deus olha para a luta, para o sacrifício que você teve para conseguir aquilo. Porque hoje a gente não oferece sacrifício humano, sacrifício de animal, mas é um sacrifício hoje é um sacrifício. Você ter que sair de casa às 6 horas da manhã, uma carga horária de não sei quanto tempo, trabalhar na chuva, trabalhar na rua. Se trabalha dentro de uma empresa, às vezes é humilhado, às vezes passa por constrangimento. Se trabalha na rua com vendas, se trabalha como Uber, muitas das vezes tem que tolerar
pessoas nojentas dentro do seu carro. A pessoa, ela se sacrifica lá fora para trazer o sustento para dentro de casa. Tem trabalho que a pessoa está, que ela diz assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque é uma coisa depressiva. E é uma coisa também que deprecia o ser humano naquele trabalho. Aí de repente Deus vê aquela pessoa pegando, ela trabalha, ela rala, ela é humilhada, ela passa por dificuldades, ela deixa de estar com o filho, deixa de estar com o marido, deixa de estar com a esposa, deixa de fazer uma viagem, um passeio, porque tem um compromisso do trabalho. E de repente Deus vê aquela pessoa trazendo uma porção daquele trabalho para ele. Ela não está trazendo dinheiro, ela está trazendo o quê? Suor, sacrifício, renúncia, deixando de comprar uma coisa para ela, para fazer para Deus. Então é isso que agrada a Deus. Então o Davi, ele disse, eu não vou oferecer para Deus sacrifício, que é esforço humano, sobre-humano, que não me custe nada, tem que doer em mim. Teve um homem, dono das terras, que falou assim para Davi, eu te dou o campo, eu te dou o trilho, eu te dou a lenha, eu te dou o machado, eu te dou até o cordeiro para você oferecer para Deus. Ele falou, não, eu não vou tomar o que é teu para dar para Deus. Eu pago. Eu não vou tomar o que é teu para dar para Deus, eu tenho que doer em mim. Fala o teu preço que eu vou pagar. Então é isso que as pessoas não entendem. A pessoa, ela pode vir sim a perder a salvação dela, se ela não viver a fé. E se ela só ficar na paz, que afinal de contas nem paz tem, porque as contas estão atrasadas, porque o filho está desempregado, porque gostaria de trocar os móveis da casa e não pode, porque anda de carro velho, nem paz tem, porque não é feliz no casamento. Só pode dar paz quem tem paz, meu irmão. Aí nós vemos na Bíblia pessoas que agiram tremendamente a fé e obtiveram testemunho, alegria de Deus, ao ponto que Deus está dizendo para nós, olha para eles, olha para o que eles fizeram. Por que vocês não olham? Por que vocês não extraem do Antigo Testamento que esse povo fez para me agradar, para me honrar? Eu não mudei. Então cada campanha, cada voto, cada ação que nós temos na igreja é uma oportunidade para nós mostrarmos para Deus que nós também somos da fé. É isso que tem gente que não entende. Ai, para Deus me amar, eu não preciso fazer nada. Você está enganado. Eu amo a minha esposa, um exemplo. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu marido. Tá. Aí você vai ficar em casa o dia inteiro. Você não vai trabalhar para trazer comida, para trazer roupa, para trazer mantimento, para dar uma vida melhor. Isso não é amor não, meu filho. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, luta pelo próximo. Quem ama a Deus também prova para Deus que ama Ele. Abandonando o pecado, abandonando a mentira, abandonando a prostituição, fazendo os seus dízimos, fazendo as suas ofertas. Agindo a fé, sei lá, da maneira que Deus quer, agindo a fé. Versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é uma coisa necessária, que aquele que se aproxima de Deus, creia, no mínimo, né? Que ele o quê? Então olha só, se eu busco a Deus, no mínimo, eu tenho que crer que Ele existe. No mínimo eu tenho que crer que Ele existe. Ele existe para me abençoar, Ele existe para me prosperar, Ele existe para mudar minha história, Ele existe para me punir, para me castigar. Ele existe. Então quando eu lido com Deus, quando eu venho para a igreja, quando eu adquiro uma Bíblia, quando eu tenho o entendimento da palavra, eu tenho que entender isso. Ele existe. Para o bem ou para o mal Ele existe. Então, uma vez eu agradando a Ele, Ele me abençoa. Olha o que diz aí. E que se torna, Deus, Ele se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardão? O que significa galardão? Prêmio. A palavra galardão significa prêmio ou recompensas.
Quando eu busco a Deus, eu sou recompensado financeiramente, sentimentalmente, na saúde, em todas as áreas. É o meu galardão. Ele me recompensa, Ele me abençoa. Deixa Deus fazer isso por você. Deixa Deus trazer recompensas para você. Mas Ele só traz para quem busca. Ah, mas eu estou buscando a Deus. Mas você está buscando a Deus igual a Abel? Você está buscando a Deus igual o... Qual o nome do homem lá? Era o pai de Noé, não é? Enoque. O problema é que as pessoas buscam a Deus do jeito delas. Ah, eu estou buscando a Deus. É isso que Deus está querendo dizer para você. Até a maneira da gente buscar Deus influencia para Deus nos recompensar ou não. Tem que haver renúncia, tem que haver esforço, tem que haver sacrifício, tem que doer. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando nós nos esforçamos para um objetivo, e se aquilo vai doer na gente, nós não poderíamos fazer tal coisa, é onde nós entramos na lista de heróis da fé. Também não podiam fazer e fizeram. Amém? E ele diz, de fato, fala, de fato, realmente. De fato é impossível agradar a Deus sem o quê? E o que é fé? Certeza, uma convicção enorme de coisas que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Ah, eu tenho fé que meu marido vai se converter. A pessoa tem a certeza, mas cedo ou mais tarde aquele homem está entrando pela porta da igreja. A fé gera um milagre. Ah, eu tenho a fé que eu vou comprar esse carro para mim. Ah, é o meu sonho, fazer o quê? Eu gosto de carro, eu quero comprar esse carro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas a fé é tão grande que Deus gera aquilo. E ela daqui a pouco tempo ela está comprando aquele carro. Ela fala, é milagre. Deus faz. A mulher é estéril, não pode ter filho, o médico desengana. Mas ela dentro dela, não, eu tenho fé que eu vou ter filho, eu vou ter. Passa pouco tempo, ela fica grávida. A fé gera o impossível. Então não tem como agradar a Deus sem fé. E tem que ter fé também para fazer o que Abel fez, para honrar Deus como o Enoque honrou, para honrar Deus como os homens do passado fizeram também. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé... O que, pessoal? Pode ler aí. Bem alto. Que bonito, não é? Fez uma arca para Deus, salvou a família dele, que lindo, lindo. O cara sofreu pra caramba, foi 100 anos carregando madeira na cabeça, foi 100 anos sendo humilhado pela sociedade, foi 100 anos sendo motivo de chacota, tirado de louco, de maluco, ele e a família dele. 100 anos de humilhação, de vergonha, mas ele continuou, ele continuou, ele continuou. Depois de 100 anos, quando ele terminou a arca, veio o dilúvio. Por isso que ele se salvou, porque ele construiu durante 100 anos a saída dele. Ele construiu uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Porque ele abriu mão da vida dele. Noé abriu mão da vida dele para construir um barco gigante da época, 100 anos. Deus falou para ele, Noé, construi uma arca de tantos metros, de comprimento, de altura. Deus deu até as medidas, tantos compartimentos para tal animal, para tal ave, para tal réptil. Construa tudo. Deus foi dando para ele a direção, a instrução. E que ele chegou para a esposa, para a família, Deus mandou construir uma arca. E a família, por ser unida, apoiou ele. E ele começou a construir. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Você sabe que é 100 anos construindo uma coisa?
Tem gente que não consegue ficar 1 ano na igreja, 10 anos na igreja e se desvia, vai para o mundo, porque não quer construir uma vida com quem? Com Deus. Porque a gente que está firme na igreja, a gente que está firme com Jesus, as pessoas lá fora tiram sarro da gente, fala que a gente é doido, fala que a gente é maluco. Até crente fala que a gente é doido, porque a gente não é crente como eles são crentes. Dependendo das igrejas por aí, se você chegar para eles e falar assim, não, lá na minha igreja lá não tem árvore de Natal não. Que isso? Qual o problema? A árvore de Natal é tão bonita. Eles falam que a gente é louco. Ah, não, lá na minha igreja lá não pode ficar usando calça apertadinha não, que meu pastor é bravo, ele dá bronca. Ah, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Oxi, já pensou a tua esposa virar para você, marido? Você se troca para ir para o shopping com ela, ela põe a calça estourando, marca até a calcinha dela. Aí ela vai sair na rua, aí você fala com ela, pô, você está chamando atenção, um monte de homem aí está te... Você está constrangendo até as esposas dos caras aí, estão olhando para você, está se sentindo envergonhada. Deus olha para o coração, não é para as vestes. Quê? Nós temos que ter o quê? Bom senso. É ou não é verdade? Mas tem igreja aí que as irmãs é tudo apertadinha. Tudo apertadinha. Porque é uma igreja moderna. Moderna é moderna. Moderna do Satanás. Aqui tem que ter respeito, tem que ter bom senso. A pessoa tem que ter temor a Deus. A mulher pode ser bonita, a mulher pode ser linda, mas ela não pode ser o quê? Diz a Bíblia. A Bíblia condena o quê? A sensualidade. A sensualidade é a demonstração tanto de uma mulher ou de um homem que faz com que atraia os olhares dos outros. Não precisa ser sensual. É ou não é verdade, pessoal? Mas nós que seguimos a palavra, que seguimos o evangelho, nós somos tidos de louco. Deixa eu falar, ué. O Noé, durante 100 anos, construiu uma arca. Ele pagou o preço e ele foi salvo. Quer ser salvo, quer ser abençoado, quer ter o galardão de Deus? Faça coisas que agradam a Deus. Vocês vão ver como vocês vão ser abençoados, de verdade. Ele é galardoador de quem busca Ele. Ele premeia, Ele dá vitória. Então continue buscando a Deus como vocês estão buscando. Continue servindo a Deus como vocês estão servindo. Venha com tudo para a fé, venha com tudo para a igreja, venha no frio, no calor, com chuva, sem chuva, venha na fé. Vocês vão ver como Deus vai mudar a tua história cada dia. Cada dia, o calendário são 30, às vezes 31 dias. Cada dia do mês você vai vendo o agir de Deus, o preparar de Deus para você. Basta você buscá-lo como os heróis da fé. Quem entendeu? Levanta a mão. Deixa os outros falar de você, falar que você é doido, que você é maluco. Mas seja diferente. Seja diferente. Seja uma pessoa transformada, regenerada. Para encerrar. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde o quê? Mas ele creu em Deus. Deus falou para ele, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele pegou as trouxas dele, pegou as roupas dele. Quando foi questionado pela família dele, mas você vai para qual cidade? Você vai para qual montanha? Você vai para qual lugar? Não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Eu vou seguir o caminho que Deus me mandar. Deixou o conforto da família dele. Que o Abraão vivia bem, ele vivia numa família abastada. O pai dele tinha muitas posses. Tanto que quando ele saiu da casa dos pais, da parentela, ele tinha muitos empregados. Ele já era bem sucedido quando Deus chamou ele. E ele saiu sem rumo. Saiu. Mas Deus mandou, eu vou. Porque ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa casa, ele tinha uma boa família, mas ele não tinha um filho. Então quando ele saiu sem rumo para obedecer a Deus, o que ele mais queria, Deus deu para ele, que foi um filho.
Quando você obedece a Deus através da fé, o que você mais quer, Deus te dá. Ou às vezes não é nem o que você mais quer, é o que você mais precisa naquele momento. Deus vai te dar, Deus vai e te premia. Mas você tem que agir na fé. Então, nós somos experimentados através da fé com a nossa fidelidade. Diga graças a Deus. No nome de quem? Então a pessoa ela tem que ter sensibilidade para honrar Deus, para servir a Deus. Porque Deus existe. E Ele é galardoador de quem o busca. Então nunca se arrependa dos seus votos. Nunca se arrependa da sua vida cristã. Nunca se arrependa de ser marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Nunca se arrependa de ser dizimista e ofertante. Nunca se arrependa de vir mais de uma vez na semana na igreja. Nunca se arrependa de respeitar seu pai e sua mãe. Nunca se arrependa de ter uma boa educação, de respeitar o próximo. Nunca se arrependa do que você faz para Deus, porque vem resposta para você. O que você não pode é ficar sem fazer nada, que aí você vai ser um Caim da vida, um mosca morta aí. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Pela fé também, versículo 11, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito o quê? Ela já era velhinha, né, pessoal? Então pronto, ó, se eu for ficar aqui contando, tem muita história aqui. É Davi, derrubou gigante, é Sansão que matou leão, tem cada homem aqui que agiu na fé e foi abençoado por Deus. Foi Isaac que plantou na terra da fome e colheu 100 vezes mais. É tanta gente abençoada na Bíblia. A questão é, como que eu faço para ser abençoado? Como que eu faço para ser salvo? E aí depois, se você for ler na Bíblia, fala que aqueles homens, inclusive Abraão, ele agia do jeito que ele agia, porque ele esperava de Deus uma pátria, que é o céu. Está escrito. Ele esperava de Deus uma nova vida. Então, na vida terrena, ele não tinha medo de nada, ele fazia tudo para Deus, porque ele sabia que viria uma nova vida. Então, o que nós fazemos aqui serve de respaldo, alicerce, para nós chegarmos lá. Amém? Então diga graças a Deus.